Bom, eu fiquei por último e um monte de coisa já foi dita e eu vou tentar fazer um link com as coisas que já foram ditas com o enfoque do diagnóstico, que é o que eu conheço, né? E quando eu fiz essa apresentação, eu falei, nossa, me pediram para falar de inovação no setor do diagnóstico e tem muito acesso. E eu falei, nossa, não trouxe tanta tecnologia, mas o enfoque aqui hoje foi acesso, né? Então, deixa eu passar aqui. Ok. Bom, a CBDL, eu represento aqui a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é uma entidade que congrega todas as indústrias fornecedoras de produtos para o setor diagnóstico, e a gente tem uma relação com várias entidades do mundo que estão na fronteira do conhecimento e na fronteira regulatória, que também foi uma coisa que nós falamos muito aqui, que a gente tem muitas barreiras regulatórias para a inovação. Então, aqui nós somos todos os associados, nós temos mais de 70 associados, e no setor do diagnóstico, muito do que vem de inovação vem por meio das empresas multinacionais. Mas nós temos aqui representadas indústrias nacionais e multinacionais, mas a gente ainda recebe muita inovação, tendo capacidade de ter inovação de indústria nacional. Então, qual que é a importância do diagnóstico? Ele é a ferramenta mais importante do setor da saúde, porque ele identifica a doença e outras condições, orienta e desencadeia o tratamento adequado. Então, sem diagnóstico, a gente não anda muito, né? O diagnóstico, ele per se, como diagnóstico, como prevenção, como triagem, como monitoramento, como tratamento e como vigilância epidemiológica. Nós temos a importância do diagnóstico em todos esses aspectos, né? E o diagnóstico ele tem uma importância subestimada, porque para o setor de saúde, muitas vezes ele é visto como um custo e não como um valor. E diferente de medicamento e vacina, que tem uma associação direta com salvar vidas, o diagnóstico não tem essa associação direta. Se a gente for olhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 3, que é saúde e bem-estar, a gente fala de mortalidade materna, mortalidade neonatal infantil, reduzir a incidência e aumentar o tratamento de AIDS, tuberculose, doenças negligenciadas e acesso à saúde sexual e reprodutiva. Tudo isso passa pelo diagnóstico, né? E também que é uma forma de você aumentar a cobertura universal de saúde. No entanto, 47% da população global tem pouco ou nenhum acesso ao diagnóstico. Então, a gente tem aí uma falha na estrutura, porque o diagnóstico está em todas as áreas do setor, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. Né? Então, nós temos hoje, como a gente tem que falar um pouquinho de inovação, a fase atual, a gente já usa muitas tecnologias emergentes, inteligência artificial, robótica, técnicas moleculares e digitais. A gente fez até um trabalho alguns anos atrás, que era uma proposta para impulsionar este ciclo de inovação. E o que é que está por vir? Então, a saúde 5.0, ela incorpora as tecnologias numa abordagem mais holística, né? É além da medicina personalizada e centrada no paciente, muito ligada à conectividade dos dados, né, dos indivíduos e dos dados. Então, a gente tem a internet das coisas, os diagnósticos ou dispositivos médicos que são os wearables, os vestíveis, o que a gente pode vestir, a inteligência artificial com capacidade de aprendizado, né, o machine learning, a telemedicina, os atendimentos virtuais, que aqui ninguém tem dúvida que isto é um avanço bastante importante. O blockchain, que a gente geralmente associa só a questão dos dados a questões financeiras, né, de moeda, mas também tem sua importância na saúde, e diagnósticos inovadores, tudo isso para a gente poder ter mais eficiência no diagnóstico e melhorar a qualidade do atendimento médico, reduzir custos e para os pacientes e para as instituições, e a personalização dos tratamentos, né? Isso eu gosto de trazer isso aqui porque a pandemia foi super importante
para a gente poder avançar em vários aspectos. Então, a gente teve uma redução da expectativa de vida por conta da pandemia, nós já recuperamos isso, né? Então, hoje, a gente tem aqui uma expectativa de média de vida do Brasil de 2024 de 76,6 anos, e ela é maior do que a expectativa mundial. Significa que a gente está, de uma certa maneira, tratando a população melhor. O diagnóstico é a grande lacuna. Essa informação eu tenho a cascata de cuidado para várias condições de saúde. Então, diabetes, hipertensão, tuberculose, HIV, hepatite, malária e atenção materna e do recém-nascido. Então, se eu pegar para cada grupo de 100 pacientes, eu tenho aí um certo percentual que, no maior dos casos, porque a gente tem o teste do pezinho, chega a ser 84% na triagem da saúde materna e neonatal, mas eu tenho doenças que eu não trio e que eu não diagnostico. Se eu não trio e não diagnostico, eu não trato. Então, a gente tem uma lacuna muito importante no diagnóstico para a melhoria da saúde da população. Aqui a gente vê a espinha dorsal do sistema de saúde e o diagnóstico in vitro, ele está em todos os setores. A base maior da saúde está no atendimento da atenção primária, das comunidades, e é onde a gente deveria fazer chegar o diagnóstico, mesmo para essas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, e a gente tem tecnologias muito eficientes, de uso muito fácil, onde eu posso aplicar, inclusive aonde eu não tenho uma estrutura laboratorial. Então, a gente desenvolveu muito tecnologias do diagnóstico, né? Então, quando a gente olha essa espinha dorsal, a gente tem uma grande base, que é onde está a atenção básica, e a gente tem que ter as tecnologias mais sofisticadas, que vão estar nos centros de referência e nos laboratórios mais especializados. A Unicef lançou uma campanha chamada Let's Test, que assim, vamos testar, porque juntos a gente pode manter as comunidades mais saudáveis. É uma campanha que encoraja, empodera o paciente a buscar o diagnóstico, né? Eu sempre falo, a Covid foi um aprendizado. Aqui ninguém distinguia teste de antígeno de PCR antes da Covid. Hoje todo mundo sabe o que é. Então, se o paciente souber que um diagnóstico, uma informação pode ser decisiva no tratamento, ou no caso da Covid, para que o indivíduo fique na casa e não seja o transmissor, então a gente tem que empoderar o paciente, e ele tem que, olha, eu tenho uma suspeita de uma doença, de um agravo, vai testar. Então, o diagnóstico, ele é super importante. Por que inovar no diagnóstico é fundamental? A gente tinha essa visão aí, anterior, do que era possível, né? Isso aí, jornada nas estrelas, mas hoje a gente já tem tecnologias extremamente pequenininhas, muito inovadoras, capazes de fornecer informação. Então, a gente tem os relógios aqui, os smartwatches, que medem os batimentos cardíacos, esses anéis que fazem várias medições, não estão aprovados pela Anvisa ainda. Mas isso é para trazer um horizonte de como o diagnóstico pode ser feito, está na mão das pessoas, de fato, né? Como esse anel. Então, a gente desenvolveu, a indústria desenvolveu vários formatos de testes que podem ser feitos em casa, na atenção primária, nos laboratórios, nos hospitais, nos centros de referência. Mas a gente tem barreiras regulatórias aqui também. Então, por exemplo, se a gente falar de uma situação que a gente se acostumou com a Covid, que você vai lá na farmácia, você compra o teste de Covid que você deixa lá em casa. O dia que está lá um pouquinho de febre, um desconforto, você mesmo, quando paciente, pode fazer esse teste. Eu não sei em Brasília, mas em São Paulo nós tivemos um surto de influenza. E hoje, para vender na farmácia, só pode vender teste de Covid, não pode vender teste de influenza. Tem uma barreira regulatória aí, porque está na RDC que não pode. Então, o indivíduo tem o teste de Covid, ele faz em casa, dá negativo, ele fala, estou bom, mas pode ser influenza. Então, por que eu não posso oferecer esse teste para testar as duas patologias, pensando na identificação do indivíduo e na proteção do indivíduo, do familiar, do companheiro de trabalho, que eu me isolo se eu tiver com uma doença transmissível, né? Então, teve uma evolução muito grande
desses testes que chamam Point of Care, que é um formato que a gente fala plug and play. Você faz o seu testinho ou na sua casa, ou na farmácia, ou nas unidades de atenção primária, que são até bastante precárias em termos assim de instalação. Teve uma grande evolução disso, já vinha ocorrendo, e a pandemia acelerou todo esse processo, né? Então, por que eu tenho que inovar? Eu tenho que inovar porque eu tenho que melhorar a precisão e a confiabilidade do diagnóstico, eu tenho que ter agilidade dos resultados. Inovação sem acesso não é inovação, já foi dito isso aqui. Redução de custos e eficiência operacional para monitorar e prevenir, enfrentar as pandemias. A gente sabe que virá uma pandemia. Não sabemos nem por qual patógeno e nem quando, mas virá. E a sustentabilidade do sistema. Então, se a gente fala de melhoria da precisão e confiabilidade diagnóstica, a Organização Mundial de Saúde, ela lança, já tem várias versões, vai sair uma próxima em 2025, este guia essencial do diagnóstico in vitro, que cada ano eu acrescento algum teste, ou a forma de usar algum teste, ou tiro algum teste que não é importante, que só está trazendo custo para o sistema. E se a gente olhar aqui, a gente tem, por exemplo, uma recomendação para testar hepatite E, que é uma hepatite que perto da B e da C, que a gente tem bastante, muito menor, e, por exemplo, o uso de glicosímetros personalizados, né? Então, se a gente for olhar para o glicosímetro, todo mundo conhece esse teste de tirinha para testar a glicose do paciente diabético, seja o tipo 1 ou tipo 2, a criança ou o idoso. Mas a gente já tem disponível uma outra tecnologia, que é um botãozinho que você coloca aqui, que se comunica por Bluetooth, que é indolor, é simples, resistente à água, posso usar em criança, não dói. A gente tem bastante criança com diabetes. Mas isso não está acessível ainda. Isso ainda é caro. Então, a tecnologia está disponível. Nos Estados Unidos, hoje, o número de usuários deste medidor com botão já é maior do que o número de usuários por fitinha. Mas aqui ainda a gente não tem acesso a isso, né? E a gente precisa, então, garantir o acesso à inovação. Aqui no Brasil, a gente tem um programa muito amplo, muito grande, que é o teste do pezinho, que há muitos anos a gente faz esse programa. No ano de 21, a gente teve um exame fácil por coleta única do calcanhar do bebezinho, entre o 3º e o 5º dia de vida, e ele, em 2021, ele foi ampliado de 6 doenças para 50 doenças. Então, isto é uma inovação. Mas nós vivemos num país heterogêneo. Então, eu não vou nem citar as doenças, né? E esse pulo de 6 doenças para 50 doenças, ele foi escalonado em diversas etapas, porque os laboratórios não tinham condição de implementar essas tecnologias todas de uma vez. Eu tinha que treinar pessoal, tinha que comprar equipamento, então você tem que fazer um caminho para a inovação chegar. A cobertura nacional do teste do pezinho, ela era, até 2022, 82, ela não tem aumentado ao longo dos anos. Aqui a gente tem um problema logístico, que é colher o teste entre o 3º e o 5º dia, mandar o teste fazer e que o teste volte para a comunidade dentro de um mês para a gente minimizar este problema das doenças dos neonatos. E aqui a gente tem uma desigualdade brasileira. São Paulo, Paraná e Brasília, esse teste tem 97% de cobertura nos nascidos, nos recém-nascidos. Se a gente olhar Piauí e Pernambuco, apenas 24%. Então, a gente tem uma desigualdade. A gente tem a inovação, a gente tem a regulamentação, a gente tem os recursos, mas ainda existe uma desigualdade muito grande, que é essa implementação que é dependente de equipamento e de capacitação de pessoal. Esse aqui é um exemplo de triagem neonatal por sequenciamento de nova geração. Sequenciamento de nova geração é uma técnica muito parecida com o que foi usado para sequenciar o primeiro genoma humano no ano de 2020. Hoje a gente ainda não está com ele 100% sequenciado, mas quase. Ele custava muito caro, custava lá $1 milhão. Hoje a gente consegue fazer esse sequenciamento de nova geração por mais ou menos $1.000 aqui no Brasil.
e leva alguns dias para processar. Ele identifica várias doenças e ele não dá o tal do falso positivo, que é eu identificar uma doença erroneamente. Tem um caso lá nos Estados Unidos que um recém-nascido, num centro especializado, fez este teste em 17 horas. Foi identificada uma mutação importante que era muito lesiva e que levaria a um custo de manutenção desse paciente com todas as limitações que este bebê teria na vida, então de recurso de terapias especializadas e medicamento, de US$1 milhão. Então, se eu organizar um sistema para oferecer uma tecnologia de ponta no tempo certo, custa caro, mas eu tenho benefícios, né? Hoje nós temos 5 plataformas tecnológicas, então a gente tem um momento, uma era tecnológica que está fazendo interface da inteligência artificial, as ômicas todas, o sequenciamento, a robótica, armazenamento de energia, né? Porque transportar produto também demanda energia e custo, e os blockchains, e nós temos uma oportunidade muito grande de avanço tecnológico, né? A IA, sem dúvida alguma, trará muitos benefícios. Nós tivemos aqui numa fala que a regulamentação de inteligência artificial que está em tramitação aqui, ela é muito limitante para a saúde. Então, esta capacidade de dar às máquinas a capacidade de pensar como seres humanos é muito poderosa. Eu não sei como que nós vamos regulamentar isso, mas, por exemplo, se a gente olhar lá nos Estados Unidos, a gente vem numa crescente de aprovação de dispositivo médico, incluindo diagnóstico, com o uso de inteligência artificial, e o salto de 22 para 24 foi de 139 tecnologias para 950. Então, se a gente aqui não regulamentar essa inovação direitinho, nós vamos ficar para trás do acesso a isso tudo. Então, o que já tem de fato de inteligência artificial com uso no diagnóstico? Inteligência artificial é uma capacidade grande de organizar dados, né? Então, o diagnóstico por imagem, eu acho que vai ser o setor mais beneficiado por isso. Então, eu vejo aqui, eu entro com uma tomografia e eu saio com cérebro 3D para estudar. Então, isso a inteligência artificial é capaz de fazer e trazer recursos para diagnóstico e tratamento. Mas aqui a gente tem uma questão de regulamentação, que nós não resolvemos, para algumas coisas, não só o Brasil, o mundo não resolveu isso ainda, e a segurança dos dados de imagem também, né? A gente tem que se atentar à segurança dos dados da mesma forma que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter uma Lei Geral de Proteção de Imagens dos indivíduos, né? No caso do genoma, então, por exemplo, hoje eu tenho uma tecnologia, o genoma humano está todo mapeado, mas ele é uma sopa de letrinhas. Ninguém sabia muito bem o que fazer com isso. A inteligência artificial foi possível identificar 99% dos genes codantes. Então, 99% dos genes que dão informação importante para a vida, eu já consegui identificar. Identifiquei também 98% dos não codantes. O que significa isso? Se eu faço um sequenciamento de um paciente e ele tem uma modificação num gene não codante, não importa. Não é isso que está gerando aquela patologia. E falando também na classificação dessas mutações, eu olhei aí 71 milhões de mutações. Dessas, a inteligência artificial classificou. 57% são benignas. Então, são mutações que acontecem como um processo da evolução. Mas 32% são mutações capazes de gerar doença. Então, para a gente aqui que pensa saúde, são essas mutações que a gente tem que olhar. Num comparativo, os pesquisadores humanos, nós tínhamos sido capazes de identificar 0,1% dessas mutações. Então, a inteligência artificial, adequadamente utilizada, ela trará muito benefício. O que a gente tem para o futuro? Tecnologias assistivas, então, por exemplo, aqui a gente tem um ultrassom que está sendo feito num local, transmitido para o celular por um técnico especializado num outro lugar, né? Dispositivos menores, né?
para recém-nascidos, os vestíveis e uma personalização da medicina, né? A questão do custo é bastante interessante quando a gente olha a inovação. Então, as inovações, elas vêm com uma promessa de baixar o custo em saúde. Muitas delas vão baixar, nem todas. Ela vai aumentar a produtividade, ela vai substituir profissionais, então eu vou conseguir ter um rendimento maior com menos profissionais, que em algumas áreas remotas isso é super importante, reduzir erros e reduzir gastos. Mas a necessidade de usar essa inovação, a gente vai ter uma necessidade de reestruturar o sistema da saúde como um todo. Por quê? O sistema de saúde ele é feito para melhorar o cuidado do paciente. Ele não está planejado para reduzir custos. Então, quando eu tenho uma oferta de redução do número de consultas, porque eu faço teleatendimento, faço telemedicina, né? Otimização de exames e procedimentos, porque eu tenho, então, um guia. Olha, para essa doença eu peço isso, para essa eu peço isso. O que pode acontecer com isso? Porque o sistema hoje, ele remunera volume. A hora que eu otimizo isso, que eu faço menos coisas, principalmente aquelas que não são necessárias, pode ser que os profissionais de saúde reclamem. O médico vai fazer menos consulta, o laboratório vai fazer menos exame. Então, eu tenho que pensar no sistema como um todo na questão da remuneração. E aqui eu trouxe um slide do INPI, que a gente tem aqui do ranking dos depositantes de patente aqui no Brasil. Se a gente olhar os 10 principais, a gente não tem diretamente, o CPQD sim, mas a gente não tem diretamente ninguém da área da saúde. Então, a gente tem aqui bastante patente, mas a gente tem patente de TI, de várias outras coisas que podem estar juntos da saúde. Quando a gente olha as universidades depositantes, Unicamp, e não estamos falando, não tem USP, Unicamp tem, mas USP não tem, várias universidades. Aqui no Brasil, a inovação, ela está saindo da universidade, mas a gente não tem este caminho perfeito arranjado. O Vale da Morte, eu gosto muito de falar do Vale da Morte, né? Uma coisa bastante impactante. O Vale da Morte, para o desenvolvimento da tecnologia, ele ocorre no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Então, eu tenho aqui já programas, subsídios, que dão subsídios para a universidade, eu sou capaz de gerar a inovação na universidade. Mas, para que ela chegue no mercado, na nota fiscal, este é o Vale da Morte, é a etapa mais difícil. Aqui no Brasil, nós temos isso de forma muito presente, a gente está aprendendo, a gente está melhorando, mas a gente ainda tem um ponto que nós somos extremamente dependentes de insumos básicos aqui. Então, para a indústria do diagnóstico especificamente, se a gente não resolver este ponto do fomento desta indústria de insumo básico, para a farma também, a gente vai ter mais dificuldade, né? Isso aqui é um exemplo bem interessante, porque nessa propaganda diz assim, que tal você fazer um teste aí para veneno de cobra, como um teste de gravidez? Porque o teste de gravidez é um teste que todo mundo sabe como faz, né? Vai lá, pega um pouquinho de xixi, mergulha um palitinho, sai o resultado. Uma empresa, uma startup dinamarquesa, desenvolveu um teste rápido para a identificação de alguns de acidentes com cobras. Veja lá, nós temos isso tudo para fazer aqui. Nós temos uma cobra, nós temos o indivíduo picado, a gente tem tecnologia na universidade, a gente tem isso tudo. Mas quem desenvolveu e levou para o mercado foi uma startup dinamarquesa, que está cheio de... Eu nunca lembro se Bótrops é cascavel ou... Nunca lembro. Está cheio de cobra na Dinamarca, né? Então, a gente acaba comprando a tecnologia importada. Então, como disse o Renato, a nossa saúde é em dólar, né? Então, isso é um exemplo aí de inovação. Para o enfrentamento de pandemias, a gente tem que trabalhar na coleta dos dados de forma muito rápida e assertiva para poder fornecer informações para a Vigilância Epidemiológica Nacional e Regional para poder reagir rapidamente. Então, o uso aprimorado dos dados, nós temos um sistema de saúde aqui muito fragmentado. A gente sabe que as coisas ocorrem, mas a gente nem sempre sabe aonde isso está ocorrendo e que intensidade que isso está ocorrendo, né? Então, a gente tem que inovar
para garantir a sustentabilidade do sistema. Falando um pouquinho de tecnologia de saúde, que bastante gente já falou disso, não basta olhar só a questão econômica. E eu vou dar um exemplo para vocês de um dispositivo médico que controla escape de urina depois da cirurgia da próstata em homens, que isso é super comum, e que afeta muito a qualidade de vida, parecido com a situação que a gente viu aqui das cataratas. E é um dispositivo eletrônico, que é um esfíncter controlado eletronicamente, que dá uma qualidade de vida excelente com o paciente. Como a gente não tem uma outra tecnologia equivalente, na avaliação de tecnologia ela foi comparada com fralda. Então, o que vai custar mais caro? Um dispositivo eletrônico que muda a qualidade de vida do paciente ou fralda? Se a avaliação for só econômica, nós vamos continuar com a fralda. Então, a avaliação ela não pode ser exclusivamente econômica. Então, os fatores clínicos, sociais, éticos, o custo da adoção, isso tudo tem que ser considerado na hora da adoção de uma tecnologia. Em geral, a nova tecnologia custa mais cara. Então, se a gente só olhar a tecnologia, a gente vai ficar com a fralda. A gente tem que olhar o desfecho, a qualidade de vida do paciente, né? Então, aqui, a gente tem que ter um olhar de inovação para os novos ambientes de saúde, que é essa possibilidade de trazer, empoderar o paciente, trazer o diagnóstico mais perto para o paciente. É crescente o uso das novas tecnologias, nós não vamos segurar isso, né? O mercado faz uma pressão para que ela seja usada. Então, os testes point of care, as tecnologias genômicas, a internet das coisas, a inteligência artificial, isso já está aí, né? E a gente precisa estar preparado para as futuras pandemias e para as outras emergências. A gente tem que mudar o paradigma, porque a gente pensa doença, mas a gente tem que pensar saúde. Então, os autotestes, que são aqueles testes que o próprio paciente tem informação e conhecimento e pode recorrer. A gente tem um autoteste de HIV, que é um programa plenamente colocado aqui no nosso serviço de saúde, e empoderar o autocuidado. A gente tem uma PL de autocuidado agora, que vai ser votada, que ela é muito importante para que a gente possa dividir a responsabilidade com o paciente, né? O foco crescente na medicina personalizada. Então, hoje, o câncer de mama é um exemplo claro disso. A gente tinha as mulheres com câncer, acesso ao tratamento, algumas iam bem, outras não iam bem. Hoje, já é muito mais assertivo o tratamento de acordo com o tipo de câncer classificado geneticamente, né? E a revisão dos modelos de promoção de saúde, que a gente tem que trabalhar um pouquinho nisso, né? A gente tem que ter uma atenção também para aquele paciente que é o paciente invisível para o sistema de saúde, né? Então, a gente teve uma resolução agora que colocou os testes na farmácia, e foi super polêmica, mas este paciente que às vezes vai na farmácia fazer um teste, ele trabalha um horário que a UBS não atende, ele só pode ir no final de semana. Então, a gente tem um paciente invisibilizado que não chega no sistema de saúde e a inovação pode atender muito a esse paciente. Isso aqui é um holograma, isso aqui não é uma realidade, mas isso seria um centro cardiológico com todas as informações de monitorização do paciente, testes genéticos, eletrocardiograma, tal, para que o médico possa olhar isto tudo no mesmo momento e tomar a melhor decisão para o paciente. Então, a gente quer chegar numa medicina diagnóstica inovadora dessa forma. E eu sou Joseli Chiarella, da CBDL, agradeço muito a participação, corri um pouquinho, apesar da Cleila não estar aqui para controlar meu tempo, mas eu acho que eu falei no tempo certo. Muito obrigada.